Boa noite. Se viajar ao exterior nas férias pode fazer ver o mundo de uma outra forma, imagine conviver diariamente com outros hábitos em um país que não é o seu. Diversas agências de intercâmbio oferecem oportunidades de aprender novas línguas, conhecer novos lugares e vivenciar uma nova cultura. É sobre isso que o Mídia fala hoje. Com a gente, a diretora da World Study, Paola Barbosa, e o coordenador de infraestrutura do Programa de Intercâmbio para Jovens do Rotary International, Pedro Martins. Boa noite, Pedro. Boa noite. Boa noite, Paola. Boa noite. Paola, quais são os principais programas da World Study? O World Study hoje trabalha com mais ou menos 3 programas principais. O programa de High School, que é um programa para adolescentes de 15 a 18 anos, em vários países do mundo. O programa True, que é um programa de trabalho de férias para universitários de 18 a 28 anos. E o programa de curso de línguas, que é um programa para adultos a partir de 18 anos, em várias línguas e vários países. E quais são os mais procurados? Hoje ainda o programa True, no caso dos universitários, e o programa de High School, principalmente para os países como Estados Unidos e países da Oceania. Uhum. E o senhor, Pedro, o da Rotary Intercâmbio, qual que é o mais procurado? O Rotary existe uma instituição não governamental que reúne voluntários profissionais no mundo todo. Está presente em 530 distritos. Os clubes são a célula do Rotary, eles se reúnem em distritos. E cerca de 1.200.000 pessoas integram o Rotary. O programa específico que nós vamos falar hoje é sobre o programa de intercâmbio de jovens, que é até 18 anos, de 15 a 18 anos. Agora, o Rotary existe outros programas, que é o intercâmbio de grupo de estudos, que é para profissionais de 25 a 40 anos, já é um programa totalmente diferente, e tem o New Generation, que é um programa que está sendo formatado, agora nós não temos ainda no nosso estado, no nosso distrito, que é para estudantes universitários. Mas o que a gente trata hoje é o programa de intercâmbio de jovens, de 16, 15 a 18. E qual que é o mais procurado? É esse de jovens ou é o... Sim, 8 mil intercambistas hoje do mundo todo participam desse programa. Paola, qual a idade mínima para fazer o intercâmbio? Bem, aí vai depender do tipo de programa. No caso do High School, que é de adolescentes, a idade mínima é 18 anos. No caso do True, que é para universitários, a idade mínima é 18 também. E no programa de cursos também. E no Rotary, Pedro? O programa de intercâmbio de jovens é de 15 a 18 anos. Existe uma certa flexibilidade, que o programa de intercâmbio ele tem o de longa duração, que demora 1 ano, e existe o programa de curta duração, de 4 a 8 semanas. No programa de curta duração, existe uma flexibilidade, dependendo do país, uma flexibilidade maior, às vezes até 20 anos de idade. Alguns países, por exemplo, Estados Unidos, vetaram além dos 18 anos. Alguns países da Europa também, com 18 anos, completando 18 anos, chegando no país, com 18 anos já não é possível mais. Uhum. Então, você acha que essa idade mínima, né, de 15 anos, né, que é o programa de jovens de intercâmbio, o adolescente já tem uma certa facilidade, já está preparada para fazer o intercâmbio? Na realidade, ele não viaja com 15 anos. Com 15 anos, ele faz a inscrição no programa. E no Rotary, no programa de intercâmbio de Rotary International, quando existe toda uma preparação e, de um modo geral, o estudante ele viaja 1 ano após a inscrição, porque tem 1 ano de preparação, de reuniões de orientação, tanto com ele como com as famílias e com outros intercambistas. Então, ele não viaja sozinho normalmente, 15 anos, né? ele só viaja com 16 anos. Ah, sim. E você, Paulo, você acha que com 15, 16 anos o adolescente já está preparado para fazer uma viagem? Isso vai depender muito do perfil do adolescente, né? De qualquer forma, a gente tem alguns alunos que têm 15 anos que já têm maturidade suficiente para conseguir viajar. E da mesma forma, a gente vai ter todo um acompanhamento com esse aluno antes dele sair do Brasil, para que ele tenha condição de lidar com as dificuldades de diversidade cultural que ele vai enfrentar. Na maioria dos alunos, eles têm pelo menos 16 anos quando eles viajam. E qual que é o processo de seleção? Bem, o aluno vai procurar o World Study, aqui no caso em Vitória, a gente atende a todo o Espírito Santo. Ele vai procurar a gente e vai fazer um teste de avaliação da língua e a gente vai meio que bater um papo para a gente sentir os objetivos desse aluno e se ele está pronto para viajar, para quando ele está procurando, que isso pode variar de 6 meses a 1 ano, normalmente antes do embarque, né? A partir daí, a gente vai encaminhar os alunos para os vários programas, de acordo com o perfil do aluno. A gente vai estar encaminhando tanto a duração do programa, 6 meses ou 1 ano, o país que ele gostaria de viajar, que às vezes ele vem procurando uma coisa que não é muito a cara dele, nesse sentido, e com relação ao nível da língua do país que ele quer viajar também. E, Paula, é importante ter um mínimo de inglês? É obrigatório?
se ele está indo para um país de língua inglesa, sim. No caso do high school, ele precisa ter um inglês acima do básico, ele tem que ter condição de se comunicar, pelo menos. No caso do True, que é um programa para adultos, a gente não é uma exigência, mas a gente indica que ele tenha pelo menos o nível básico. Você já vai contar com algumas dificuldades de se adaptar num país diferente e ainda sem nada da língua, isso torna a adaptação muito complicada, realmente, né? Para outras línguas, a gente indica que o aluno pelo menos estude um intensivo de 6 meses antes de viajar. E no Rotary, Pedro, como que é o processo de seleção? Bom, o primeiro que o programa de Rotary não é um programa comercial. Então, a seleção, ela sofre várias etapas. A primeira é que tem que ser indicado por um Rotary Club. Nós temos 41 Rotary Clubs no nosso estado e esses 41 formam um distrito, que é o distrito 4.410. Cada distrito tem o seu programa de intercâmbio. Então, existe 30 distritos de Rotary no Brasil e cada um deles, ou algum conjunto deles, mantém um programa, disputando vagas e recebendo intercambistas em separado. Então, o primeiro ponto tem que ser indicado por um Rotary Club. E como acontece essa indicação? Assim? Bom, a gente recomenda acessar o website do programa, que o endereço é www.rotary, se escreve ROTARY 4410.org, organização org.br/iep.html, que lá tem todas as instruções. Por que tem que ser indicado pelo clube? Porque o clube também é responsável pelo jovem intercambista. O jovem intercambista em Rotary, ele é um embaixador. Primeiro, embaixador do seu país, enquanto está visitando outro país. Depois, embaixador da sua cidade, embaixador do Rotary Club que o enviou e embaixador de sua família. Então, existe todo um trabalho voltado a essa finalidade. Nesse processo, então, o clube indica, existe um processo de seleção, é a segunda etapa, em que são feitas entrevistas, um teste de conhecimentos gerais, é solicitado o destino preferido. Nem sempre é muito difícil o destino preferido ser o destino alcançado. E aí vale uma observação, é interessantíssimo, porque quando retornam, todos eles falam que o intercâmbio deles foi o melhor do mundo. Ou seja, o intercâmbio bom é aquele que você faz desde que você faça adequadamente, aproveitando, estando com a mente aberta e coisas do gênero, participando da vida. Não adianta chegar e ficar reservado ou ficar só acessando a internet ou não se comunicando. Então, feito essa questão da seleção, existe uma pontuação e, a partir daí, com as vagas obtidas em outros distritos, são feitas as alocações. Fulano vai para um país, para outra cidade, assim por diante. Então, o processo é um processo longo. Nós estamos com inscrições abertas até 30 de janeiro. Existe uma seleção por ano, 30 de janeiro. Em fevereiro é feita a seleção, se tem o resultado, e os estudantes começam a viajar em julho, agosto do ano o seguinte à seleção. Países do hemisfério. E até viajar normalmente feito vários testes, né? Não vários testes, mas várias reuniões de ambientação, de orientação, simulando as situações que acontecem. Existem milhares de situações, algumas que podem criar constrangimento, outras simplesmente que precisa ter um certo jogo de cintura. Então, durante esse período, são feitas várias reuniões, vários acompanhamentos. Tanto com o intercambista, quanto com a família do intercambista. Isso é muito importante. Paola, a pessoa escolhe o local de destino, escolhe o país, escolhe a cidade? Como é que Depende do programa e depende com que antecedência esse aluno procura a World Study. No caso do programa de High School, a gente tem o programa para a escola pública, que é a maioria dos programas, que o aluno escolhe o país, mas não a cidade. Ele vai ser escolhido pela família, né? No caso do programa True, ele tem possibilidade de ser colocado na cidade ou no tipo de emprego que ele gostaria, através das feiras de contratação, que é onde a gente traz os empregadores do exterior aqui para o Brasil e onde ele vai poder sentar com esse empregador e vender o seu peixe para ser contratado para o lugar que ele gostaria. No caso do high school ou de qualquer outro tipo de programa, a gente concorda que o programa ele vai ser um sucesso se você se dispor a estar aprendendo, a estar de cabeça aberta para esse intercâmbio. E nesse sentido, a cidade ela não vai fazer muita diferença no seu aproveitamento, no seu aprendizado e no seu crescimento pessoal ou profissional. E qual que é o mais procurado? Qual que é o país mais procurado?
Depende mais uma vez do programa. No caso do True, a gente tem esse programa apenas para os Estados Unidos. No caso do High School, cada vez mais a gente tem aberto mais para a Oceania e Europa, apesar de ainda ter um maior número de alunos viajando para os Estados Unidos. E quanto custa, em média, um programa de High School? Numa média de $5.100. Esse valor ele vai estar incluindo a garantia da colocação numa escola, seguro-saúde, acompanhamento, um processo de preparação psicopedagógica. E de quanto tempo é esse programa? De 1 ano, um programa de um ano. O programa de 6 meses ele cai para em torno de $4.100. O programa True, que é um programa para universitários, ele vai incluir a garantia do emprego, toda a documentação necessária, passagem aérea a partir de São Paulo e seguro-saúde por $1.950. E o Rotary, Pedro? Quanto custa? Como? Por não ser um programa comercial, existem várias etapas. A primeira etapa é a etapa da seleção. Então, o candidato paga uma taxa para o processo de seleção de $100. Essa taxa não garante nada, então ele está concorrendo a um programa do Rotary. Uma vez todos eles são selecionados, simplesmente de acordo com as prioridades, vai se fazendo a alocação de cada um. Uma vez aprovado, para o programa de curta duração, aquele que tem demora de 4 a 8 semanas, a taxa de confirmação é $300. Para o programa de longa duração, que é 1 ano, a taxa é de $650. Então já deu aí $750. É obrigatório fazer um seguro, que não é feito com Rotary, é com uma empresa internacional, que custa $500. Esse seguro cobre até $500 mil de acidentes, saúde ou acidentes. Então, nós já estamos aí com $1.700, $1.800. E a passagem, que é por conta do intercambista. Muitas vezes ele aproveita milhas, coisas do gênero, mas vamos colocar $1.000 em média uma passagem. Então, vai sair em $2.700. O intercambista de Rotary de longa duração, ele recebe uma bolsa, tá? Da mesma forma que ele recebe uma bolsa lá, o intercambista que chega aqui recebe uma bolsa. E aí vem outra diferença do programa de Rotary, que nesse programa há um compromisso, há uma obrigatoriedade de se receber uma contrapartida. Então, a família encaminha o jovem para o país, mas também tem que receber. E a regra do programa é que esse intercambista fica em 4 famílias durante o ano. Então, a cada 3 meses, muda-se de família. Essa é a regra. Às vezes, o intercambista está muito satisfeito, muito feliz, mas segue-se a regra. Geralmente, segue-se a regra. Ele muda de família, justamente para aproveitar a diversidade. Nem sempre na mesma cidade as famílias agem da mesma forma, tratam da mesma forma, etc. Então, essa é a característica. Então, o custo dá em torno de $2.700. Além disso, o intercambista de Rotary tem que usar um uniforme, tem todo quase um ritual, vamos dizer, leva lembranças para a família de lá, coisas do gênero, dentro daquele espírito de promoção da amizade, da paz, funcionando como embaixador do país. Pedro, o Rotary tem algum programa especial de bolsa para aquelas pessoas que não podem pagar nem aquela taxa? Não. O nosso programa de intercâmbio de jovens aqui no nosso distrito, ele vem sendo reformulado há 3 anos. Então, nesse período, está sendo reorganizado, está na previsão essa possibilidade, mas ainda, inclusive, a semana passada, houve o encontro anual, que é a Reunião Brasileira de Dirigentes de Programa de Intercâmbio de Rotary, e isso foi um assunto bastante discutido. Em 2004, essa reunião será aqui em Vitória, 28, 29 e 30 de outubro. E todos os distritos de Rotary estão sendo orientados a prever essa possibilidade de conseguir um recurso para pelo menos uma bolsa, cada distrito conseguir pelo menos uma bolsa. Bom, nós vamos para os nossos intervalos, mas já voltamos.
Mídia hoje fala sobre intercâmbio cultural. Com a gente, a diretora da World Study, Paola Barbosa, e o coordenador de infraestrutura do Programa de Intercâmbio para Jovens do Rotary International, Pedro Martins. Paola, qual a principal vantagem de fazer um intercâmbio? Eu acho que hoje é de ter uma experiência numa situação muito diferente da sua, né? Independente se isso vai ser em qualquer país, quando você tem que enfrentar uma outra cultura, quando você tem que se adaptar a uma outra cultura, já que você está indo lá para trocar um pouco da sua cultura e da cultura do país que você está visitando, você é forçado a se tornar mais flexível, a ter a cabeça aberta e a respeitar e entender uma outra pessoa. E isso te dá não só um gabarito de uma segunda língua ou uma terceira língua, mas sim uma forma de viver num mundo diferente. E a gente acredita que, proporcionando isso para os alunos, a gente está contribuindo com a paz mundial, sem querer ser piegas, né? A gente acredita que quando você tem condição de estar diante de uma outra cultura, você vai entender e você vai conseguir respeitar essa cultura de uma forma mais fácil. E qual que é a época mais procurada? Depende, mais uma vez, do programa, né? No caso do programa de high school, os embarques são em agosto e janeiro. Então, normalmente, 6 meses antes é uma época que a gente tem bastante procura. Para o programa True, a gente tem embarques em dezembro e em abril, normalmente também, pelo menos 6 meses antes. É uma época de bastante procura do programa também. Para você, Pedro, qual a principal vantagem de fazer o intercâmbio? Bom, o Rotary acredita que o entendimento das diferenças dos povos contribui para a paz, e a busca da paz é o objetivo do Rotary. Isso é plenamente alcançado com um programa de intercâmbio. Há inclusive uma frase dizendo que nenhuma guerra vai ser iniciada por um ex-intercambista, justamente por ter a possibilidade de conviver não só com pessoas de outros países, mas normalmente quando se participa de um programa de intercâmbio, existe uma verdadeira legião estrangeira, existe intercambistas de várias partes do mundo, então ali há um grande entendimento. E naturalmente, aqui no país como o Brasil, em países em desenvolvimento, a questão de aprendizado de um novo idioma ou o fortalecimento do aprendizado de um novo idioma, que é um diferencial. Nós temos grande dificuldade de conseguir vagas em países mais desenvolvidos, de intercambistas que queiram vir para cá porque eles não têm interesse, porque eles já estão lá, para que eles vão querer aprender? É uma visão, um trabalho que é feito que mostra que não é somente o idioma é importante, sim a nova experiência. Ao passo que em todos os países subdesenvolvidos, se a gente for fazer uma relação, um questionário, qual é o destino preferido, invariavelmente são países do idioma o inglês, seja Austrália, seja Estados Unidos, seja Canadá ou Inglaterra. Então isso reflete uma característica do programa e que reúne vários objetivos e todos eles são alcançados no programa. E no Rotary, qual a época mais procurada? Conforme eu te falei, a seleção ela acontece no início do ano. Então nós estamos com inscrição aberta para o processo de seleção até 30 de janeiro. A partir daí tem toda uma preparação. Esse calendário ele se flexibiliza para os programas de curta duração, que a qualquer momento pode acontecer oferecimento de vagas. Nós estamos com vagas abertas para a Alemanha em janeiro, fevereiro, para o México em agosto, Guadalajara, uma belíssima cidade em julho, agosto. São programas de curta duração. Esse a qualquer momento pode aparecer. Paola, qual a principal dificuldade que a pessoa enfrenta ao ir para o intercâmbio? Tem alguma dificuldade que eles reclamam? Sim, a grande dificuldade é de se adaptar numa realidade diferente, né? Você vai estar, quando você é intercambista, está num outro país, você vai estar lidando com questões culturais, com questões climáticas, com questão da língua, que são muito diferentes. E você, além de tudo, está distante do que você se sente seguro, sua família, seus amigos, a sua língua materna, e isso cria um período inicial de adaptação que é normal, que a gente chama de choque cultural, né? É onde a gente começa a achar que tudo é mais feio, que tudo é pior, ou que tudo é melhor do que o país que eu tô. É um processo que acontece com todos os intercambistas, independente do tipo de programa, mas é um processo que passa e a gente consegue se adaptar sem problema. E para você, Pedro? Isso, conforme a Paola falou, acontece em todos. Então, a orientação dada que suporte, que no final vai valer a pena. O que acontece normalmente nessas diversas etapas é que logo no início tudo é festa, porque o intercambista ele é uma atração na cidade, na família. A partir do momento que ele cai na normalidade, que ele passa a ser mais um da família, ele se sente um pouco
angustiado por não estar com a família brasileira e não estar mais com aquela tensão dos primeiros dias. E depois entra numa fase meio de baixo astral, que depois, na normalidade, chega ao final feliz da vida. E Pedro, como que essas famílias são cadastradas para receber essas pessoas aqui no Brasil e lá fora também? Bom, mais uma vez, a diferença do programa de Rotary é que tem todo o Rotary envolvido no processo. Então, cada família de cada candidato ao intercâmbio tem que apresentar 4 famílias, seja dele mais 3, ou seja, 4 famílias. Essas 4 famílias vão ser entrevistadas, vão ser visitadas por rotarianos, pelo clube de Rotary patrocinador desse intercâmbio, e uma vez aprovadas, elas serão homologadas, vamos assim dizer, para participar. Se a família não tiver, a família do intercambista não oferecer essas 4 famílias hospedeiras, não é possível fechar essa oportunidade para esse intercambista. Da mesma forma, o clube do destino estará fazendo a mesma coisa. Mesmo assim, acontecem problemas de não adaptação, em função mais diversas. E justamente é por isso que tem uma comissão responsável pelo programa no distrito e no clube, em cada clube, que fica responsável para fazer esses ajustes quando necessários. E no World Study, Paulo, como acontece esse cadastro das famílias? No caso do exterior, a World Study, que é uma organização nacional, a gente trabalha em contato com parceiros internacionais em cada país. Em alguns países, na maioria dos países, mais de um parceiro. Esses parceiros são o nosso contato de apoio para o aluno durante todo o programa e eles que são responsáveis de buscar essas famílias, normalmente por contatos pessoais, através dos coordenadores locais que vão estar apoiando. Essas famílias são entrevistadas e visitadas, da mesma forma, do Rotary, e eles vão passar a fazer parte desse grupo de famílias cadastradas que vão receber. No caso dos Estados daqui do Brasil, nós trabalhamos com o programa de Inbound, que a gente recebe alunos de high school. Nesse caso, algumas famílias procuram o World Study nos 10 escritórios que nós temos no Brasil, ou, mais uma vez, através de contatos pessoais, a gente vai estar entrando em contato com essas pessoas, entrevistando, visitando da mesma forma. A gente tem um número menor de famílias, principalmente aqui no Brasil, já que o número de alunos não é tão grande e que, na maioria dos casos, nossos alunos ficam apenas em uma casa durante todo o programa. E como que é o processo? Eles recebem as fotos dos intercambistas? Como é que é? No caso do High School, que é um programa um pouco mais longo, a gente tem toda uma documentação que a gente chama de dossiê. Esse documento ele vai ser preenchido e ele vai estar incluindo fotos, cartas, informações médicas, informações acadêmicas desse aluno. Se a gente está fazendo com o aluno aqui, a gente vai enviar isso para o país e para o parceiro internacional no país que ele gostaria, e através dessa documentação eles vão tentar fazer um matching, ou seja, fazer um casamento com uma família que tenha características que acomode esse estudante. Com isso, essa família vai ser visitada com esse documento e vai ser apresentado, olha, eu tenho esse aluno, ele tem isso, isso e isso que eu acho que vai se encaixar, e a família que vai aceitar esse casamento e receber esse aluno. No caso de programas para adultos, isso é um processo muito mais de contratação do empregador, e a gente tem uma documentação um pouco mais simples, mas que também vai trazer a sua experiência profissional, como você se porta, que outras experiências você já teve, e que a gente vai estar apresentando para esse empregador que vai estar contratando o aluno. Pedro, como acontece o processo de readaptação? Porque as pessoas vão para lá, aí ocorre o que a Paula disse, né? Choque cultural. E quando elas voltam, elas também percebem uma diferença muito grande. Essa é uma grande preocupação do nosso programa e que é resolvido com bastante orientação, antes e após também. A gente diz o seguinte, o programa de intercâmbio é uma experiência inesquecível, é uma grande experiência da vida. Quem tiver oportunidade de fazer, faça. A família que puder mandar o seu filho, mande. Mas quando acaba, acabou. Nós voltamos para o nosso país, voltamos para a nossa realidade, então tem que voltar à nossa realidade, voltar à normalidade. Acontece, em alguns casos, em que a pessoa ainda fica com a cabeça lá no país, não quer... Problemas de adaptação. Isso com muita conversa, com muito treinamento, com muita simulação, é como a gente lida com o processo, mas ele acontece.
E na World Study, como acontece isso? O processo é inevitável, realmente, né? Apesar do programa ter acabado, a cabeça desse adolescente ou mesmo desse adulto que retorna ao Brasil, ela está muito diferente. No caso do high school, como a gente tem uma preparação antes do aluno embarcar, a gente vai estar tratando dessa readaptação do Brasil na volta, da mesma forma que o parceiro internacional. No caso do programa de adultos, a gente tenta manter contato com os alunos para estar acompanhando. A técnica mais fácil é você tentar voltar para a sua rotina o mais cedo possível, tentar voltar à escola, se esse for o caso, à faculdade ou ao trabalho, e com calma as coisas vão se ajustando da mesma forma que se ajustaram quando você estava no exterior. Pedro, houve alguma diferença nas mudanças, na procura dos países ou nas restrições depois do atentado do 11 de setembro? Sim, houve algumas medidas consideradas antipáticas com relação a restrições de entrada de estrangeiros, vem causando em todo mundo uma certa aversão a essa política. E Estados Unidos era o campeão absoluto de alguns anos para cá, venha sido mais ou menos igualado para o país da Oceania em função dos esportes radicais que tem Nova Zelândia, Austrália, mas após o 11 de setembro o destino dos Estados Unidos caiu bastante. Há de se considerar também que o governo americano ele colocou algumas restrições com relação à idade, com relação a conhecimento ou proficiência do idioma. Ficou muito mais rígido entre no país. Ficou muito mais rígido. Então, muitos acham que não vale a pena. Isso aí existe beleza e diversidade em outros países e não precisa sujeitar isso tudo. Mas, na realidade, aconteceu sim. Nós, conseguimos manter as vagas que a gente já vinha tendo lá, com a possibilidade de aumentar. Mas, naquela pergunta que a gente faz no processo de seleção, qual o seu destino preferido? Estados Unidos caiu bastante. Uhum. E com vocês, Paola? A gente consegue observar, não só no caso dos Estados Unidos, mas vários países da Europa que também tornaram o seu processo de entrada muito mais rígido, né? A maioria dos países está sendo muito mais exigente no nível de, como ele comentou, de idade, de proficiência da língua, de documentos necessários para a obtenção do visto. No nosso caso, a gente teve uma baixa com relação à procura, principalmente no programa de cursos, já que você tem muitas outras opções de programas em outros países. Como o high school nos Estados Unidos ainda tem um preço muito interessante e ainda atrai muitos alunos, e o TRU só acontece nos Estados Unidos também, a gente continua tendo um número muito grande de alunos que embarca, mas o processo está muito mais demorado e muito mais chato, né? A gente tem que estar mais pronto para lidar com todas essas barreiras que estão sendo colocadas pelos vários governos agora. E Paola, para quem se interessa em fazer o programa Intercâmbio com o World Study, como faz? Bem, precisa procurar a gente está aqui em Vitória, na Praia do Canto. O nosso telefone é 3315-1984. É só ligar para a gente tem como estar marcando uma visita ou passando o nosso site ou mais informações. Uma coisa só para ficar atento para os alunos que têm interesse em high school, todo ano, em fevereiro, a gente tem um concurso de bolsas nacional de estudos, onde a gente seleciona alunos através de uma prova, de conhecimentos gerais, uma redação, e é uma oportunidade para os alunos, principalmente que não têm condição de viajar, estarem participando do Brasil inteiro e, de repente, estar ganhando uma bolsa de 100% para viajar. Isso aí. E na Rotary, Pedro, como faz? Bom, nós temos o nosso website e temos o telefone da Secretaria dos Clubes de Vitória, que é o telefone 3223-5025. O nosso website tem bastante informação, está bastante completo. Basicamente, todas as questões, todas as dúvidas estão respondidas lá. Tá ok. Eu agradeço a presença de vocês aqui no nosso programa. O Mídia fica por aqui e até a próxima semana. Música